Boa noite! E hoje, nessa última semana da primeira temporada desse encontro, onde eu registrei esse momento que a gente está vivendo através da biografia de grandes artistas brasileiros, hoje eu bato papo com um dos maiores atores do Brasil, um produtor ousado, o grande Antônio Fagundes. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Última semana, 300 lives, antecipando meu aniversário como bom sagitariano. E o Fagundes já está entrando. E a gente vai bater um papo delicioso, divertido. Vamos falar de muito teatro, vamos falar de literatura, de livros. E vocês vão poder participar, fazer perguntas. Claudinei Ferrante, Dudu Pelizari, meu querido. Dudu, que bom que você tá aqui. Vai ser uma delícia esse bate-papo pra gente falar sobre tudo isso. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Olha, perfil da Natália Timberg, Elo Carva, Rafael Kuh, Elaine Piacente, Volney Guerreiro. Me comunicando aqui, os últimos detalhes. E o meu convidado mais que especial já está. Que honra! Oi, pronto. Oi! Alô. E aí, Pedro? Boa noite, Boa Fagundes! Tudo noite. bem? Como vai você? Um pouquinho mais. Muito melhor agora com essa oportunidade que a gente vai ter de bater um papo aqui. Muito obrigado. Imagine, o prazer é meu, querido. Vamos lá. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. E você? Também, estou te ouvindo muito bem também. Graças a Isso Deus. aí. Adorei o óculos, hein? Eu gostei do seu também. Esse daí é muito bonito, muito charmoso. Meu querido, tem uma pergunta que eu faço sempre aqui no começo do papo e é bom para a gente estimular a memória. Você é ótimo, afinal de contas você decora o texto assim, né? Antes de entrar em cena. Primeira coisa, eu queria saber, isso é verdade, Fagundes? E qual que é a tua primeira lembrança da arte na vida? Isso é verdade, sim. Isso é bem verdade. A minha primeira lembrança da arte foi quando eu estava matando uma aula no colégio e aí eu fui para o pátio do colégio. E quando eu cheguei no pátio, estavam montando um palco lá na quadra de basquete. E eu fiquei olhando ali, aí alguém me pediu para ajudar, não sei o quê, eu carreguei um negócio ali, e quando eu vi, eu estava montando o cenário. Aquilo eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos. E aí eu ajudei eles lá na montagem da peça e tal, e eles estavam botando cadeiras de plástico na quadra de basquete e tal. Bom, eu ajudei tanto eles que eles me deram ingresso para ver o espetáculo à noite, né? E aí esse espetáculo foi feito nessa quadra de basquete, mas do lado da quadra de basquete tinha uma enorme rampa que dava na rua, porque a quadra de basquete era no fundo do colégio. E eu me lembro que eu não entrei pelo lugar que seria a plateia. Eu fui nessa rampa aí, eu fiquei olhando aquilo tudo de cima, era muito bonito. Aquelas pessoas todas sentadas ali naquelas cadeiras, e eu conseguia ver um pouquinho da coxia, assim, daquele cantinho do cenário. Eu via os atores meio que se preparando para entrar em cena, e eu via a cena. Eu, aos 10, 11 anos de idade, eu tive uma visão global do teatro. Eu vi o teatro de todas as formas, eu vi o espetáculo sendo feito, eu vi o espetáculo sendo preparado na coxia, eu vi o público assistindo, e aquilo me encantou de uma forma que eu tenho até hoje essa lembrança na minha cabeça, como se fosse ontem. Que maravilha!
Fagundes, me diz uma coisa, você acha que ter começado vendo primeiro o processo de montagem de um palco, de estruturação do lugar onde os artistas dariam um show, fez com que você, em muitos processos, mostrasse para o público também como que são as etapas do teatro? Eu me lembro, por exemplo, no Tuca, de ter visto uma das leituras de Vermelho, você e o Bruninho, antes, por exemplo, da estreia. Eu sei que você, em alguns espetáculos, disponibilizou, inclusive para subsidiar esses espetáculos, ingressos especiais para as pessoas verem a preparação antes da cena. Essa coisa da produção, da montagem e de mostrar para o público como se faz inteiramente, você acha que talvez é uma memória afetiva dessa época? Com certeza. Eu nunca consegui entender o teatro como uma coisa isolada. Eu sempre. O Bertolt Brecht, aquele famoso dramaturgo alemão, ele tinha uma definição de teatro bastante interessante. Ele dizia que o teatro estava fincado num tripé, né? Que era o autor, o ator e o público. Né? E eu sempre achei essa definição dele muito, muito bonita, porque eu sempre tive uma visão global do nosso trabalho em teatro, envolvendo o público, né? Como o público sendo parte integrante desse processo todo. Então, mostrar como é que a gente prepara um texto, como é que a gente estuda um texto, porque esses ensaios que você disse que você viu, você vai lembrar, o texto não estava pronto, nós estávamos ensaiando mesmo, foi logo, eu faço Era até isso um desde o processo de primeiro dia. decupagem, né? Quase. Era desde o primeiro dia, ou seja, o público que ia lá nesses ensaios, que comparecia nesses ensaios, nos via errando, nos via buscando, nos via discutindo o texto, discutindo cada frase, discutindo cada momento, o que o autor poderia estar querendo dizer com aquilo, o que nós gostaríamos de dizer com aquilo que o autor estava dizendo, enfim, era uma discussão de base mesmo, não tinha nenhum espetáculo ali, porque eu sempre gostei de saber que o público pudesse participar de todos os processos. Como depois de algum tempo eu comecei a abrir bastidores também, né? Então, o público, eu fiz isso muito com Vermelho, com Baixa Terapia, fiz isso muito com Tribos, espetáculos que a gente montou lá no Tuca. A gente abria os bastidores para o público, ou seja, o público ficava conhecendo o camarim, ficava conhecendo a coxia, como é que o cenário era montado, como montava e desmontava, da onde subia, para onde descia, enfim, essa estrutura toda. Eu sempre quis que o público participasse e abrir isso naturalmente para o público, para que eles tivessem, talvez, a mesma experiência maravilhosa que eu tive aos 10 anos de idade. Você começou, de certa forma, atuando num grupo dentro da escola, né? Era uma aula de português sobre versos alexandrinos e era um texto do Júlio Dantas, Ceia dos Cardeais. Eu pesquisei Essa bem, esse mesmo. foi o primeiro espetáculo e parece que você já foi escolhido pela turma. A turma, eu na época, eu era meio metido naquela época, eu era diretor cultural do centro acadêmico, então eu vivia fazendo política dentro do colégio, tal, a turma já me conhecia, então eu fui um dos indicados, mas não deve ter sido por isso não, porque o outro indicado no fim virou neurologista e o outro virou economista. Então não foi por dons artísticos, deve ter sido por camaradagem mesmo que eu fui indicado. Fagundes, vamos falar do livro agora, porque é, tem um livro, eu até separei uma imagem aqui. Aqui, ó, tem um livro, ele corta um pouco, não dá para a gente dimensionar aqui no Instagram, mas Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. E aí, pesquisando um pouco sobre esse livro, no programa do Bial, você falou da tua relação com os gibis, que foram uma primeira leitura. E eu sempre comento aqui nos bate-papos que eu acho que a leitura ela é um exercício, né? Quanto mais você lê, melhor você lê. E eu sempre achei o gibi uma boa porta de entrada para a leitura, né? Depois você Sim. pode ir
lendo livros sem imagem, depois uma dramaturgia mais densa, e se aprimorando, transitar pelos clássicos até ser um leitor como Antônio Fagundes. Você concorda? Conta um pouquinho dessa relação com os gibis, como foi essa porta de entrada e como depois, lógico, surgiu a ideia do Antônio Fagundes tem um livro que você vai gostar. Na minha época, quando eu era molequinho, tinha até uma campanha violenta contra os gibis, né? Diziam que os gibis eram os causadores da violência na sociedade, sempre as pessoas que não conseguem resolver, principalmente a classe política, né? Que não consegue resolver qualquer problema, eles jogam a culpa em alguma coisa, né? Naquela época o gibi era culpado de tudo, era o gibi o culpado da violência, era o gibi o culpado da alienação, o gibi era o culpado da analfabetização, enfim, tudo era culpa do gibi. E então as famílias, de uma certa forma, quase que proibiam os seus filhos de ler gibi, né? A minha mãe, por uma sorte minha, não participou desse complô, dessa teoria da conspiração, e me entregou os gibis para que eu pudesse ler enquanto eu convalescia da minha doença ali, que era a mononucleose. E claro que o gibi não faz absolutamente nada disso de que ele foi acusado sempre de fazer, como hoje acusam um monte de coisas a internet, né? Mas a internet, como os gibis, são veículos de comunicação que você pode usar do jeito que você quiser. Eu, por exemplo, usei de uma forma que só me deu esse primeiro passo para uma boa leitura. Depois de um tempo eu comecei a achar que o gibi já não me satisfazia mais, eu queria aprofundar mais as histórias, então eu fui atrás de histórias para a minha idade. Depois eu achei também que aquilo já não era suficiente, eu fui atrás dos clássicos, e lá com 12, 13 anos eu já estava lendo Vitor Hugo. Então, quer dizer que foi uma belíssima porta de entrada, e toda vez que eu vejo alguém proibindo alguém de ler qualquer coisa, eu fico muito chateado, né? Se você perceber, eu no livro, uma das coisas que eu procuro fazer durante o livro todo é destruir os preconceitos, né? Sim, sim. E você manteve esse exercício e você foi evoluindo. É que nem o teatro. Eu acho que, por exemplo, um espetáculo como Baixa Terapia é uma boa porta de entrada para quem nunca foi ao teatro. É um ótimo espetáculo, né? Para ser o primeiro espetáculo visto, para que depois as pessoas passem a consumir as outras vertentes, os teatros de grupo, aquelas pesquisas mais aprofundadas, os grandes textos. Eu sempre indico Baixa Terapia como uma boa porta de entrada. Você não concorda também? Pois é, e era um espetáculo acessível a todo tipo de público, um espetáculo muito engraçado, o público ria muito, mas não deixava de discutir parte dos problemas da realidade internacional, eu poderia dizer, porque os problemas que o espetáculo levanta são problemas que se passam no mundo todo. Então, era um espetáculo que você sabe também que a gente, todo dia depois do espetáculo, fazia bate-papos com a plateia, né? Uma outra atividade que eu faço questão de manter também, como parte dessa integração do público ao fazer teatral. Todo dia depois do espetáculo eu bato um papo com a plateia. E aí a gente percebia, né, que o espetáculo tinha realmente atingido as pessoas e feito as pessoas pensarem na sua realidade de uma forma diferente, né? Fagundes, e quando tudo isso passar, se Deus quiser, vai rolar a temporada carioca, né? Pois é, nós estamos com a estreia marcada para 1º de maio, aqui no Teatro Clara Nunes. Estava tudo certo, já estavam providenciando, inclusive, a vinda do cenário e tudo, quando essa pandemia caiu sobre a nossa cabeça. Mas estamos só esperando a vacina aparecer aí, que assim que abrir, Baixa Terapia começará a sua temporada no Rio de Janeiro, sim, que eu tenho certeza será longa. Com certeza, e depois do Rio, se Deus quiser viajar ao Brasil, não veio para Ribeirão Preto Baixa Terapia, então tem que vir depois, quem sabe nos 90 anos do Teatro Pedro II. Não. Ribeirão não fomos, é verdade. Nós fomos a 27 cidades no Brasil, fizemos já uma turnê pelo Brasil, fizemos uma turnê pelo exterior também, fomos aos Estados Unidos, fomos a 3 cidades, Boston, Orlando e Miami,
e fizemos 3 meses de temporada com o espetáculo em Portugal. Foram mais de 60 mil espectadores, foi uma loucura em Portugal, mas, naturalmente, o Brasil é um país de dimensões continentais, faltam muitas cidades e muitas cidades importantes, como, por exemplo, Ribeirão Preto, com aquele teatro maravilhoso que tem lá. Então, nós vamos sim, vamos voltar a viajar com o espetáculo. E conta pra gente, como que foi Mara Carvalho, sua ex-mulher no elenco, Bruno, seu filho, Alexandra, você mantém uma relação ótima com as ex-mulheres, com a família? E como que é? Sai de casa todo mundo junto para fazer a peça? É lógico, direção do Pâmio. No elenco também a minha querida amiga, ela é da turma do Mickey, Ilana Kaplan. Conta pra gente, sai todo mundo junto, antes vai, faz espetáculo, depois sai para jantar. Como que é essa relação familiar e tão profissional? Bom, a gente sempre teve uma relação muito harmoniosa fora de cena, o que não quer dizer nada, porque às vezes não dá certo trabalhando, né? Mas no nosso caso nós demos certo trabalhando. Inclusive tem um outro detalhe, a tradução do texto foi feita pela Clarice Bujan, que é a minha primeira ex-mulher. Então, olha, você sabe que só falta a Mara aqui, né? Porque a Clarice, o Bruno e a Alexandra já vieram. Então, depois da Mara, a gente fecha com você toda a família. É isso aí fecha a família. E aí é muito gostoso. E o Bruno, eu já tinha feito alguns espetáculos com ele, eu já tinha feito Vermelho, tinha feito Tribos, né? A Alexandra, nós nunca tínhamos trabalhado em teatro juntos, mas em televisão nós já tínhamos feito alguma coisa também. E a Mara também, eu tinha feito já teatro com ela. As únicas pessoas com quem eu não tinha trabalhado ainda e que acabaram sendo uma maravilha, que eu acabei conhecendo e que sou apaixonado de cadeirinha dos dois, é a Ilana e o Fábio Espósito, que é o nosso querido Xepa, que agora fazem parte da família também, essa família estrambelada aí. Ai, que maravilha, que maravilha. Ó, vamos voltar pro livro, essa atitude maravilhosa que você teve, porque você sabe que a indicação é uma coisa muito bacana, né? Quando talvez alguém pega um livro e tem uma indicação do Fagundes, muita gente às vezes vai se interessar por depois do seu livro ler aquelas indicações. Eu acho muito legal isso. E além do Tem um Livro que Você Vai Gostar, você também fez um podcast que tem 21 episódios, chamado Clube do Livro. Você gostou dessa coisa? Você se ouviu depois? Rolou uma memória afetiva de ter só o áudio e depois imaginar tudo que você estava nos contando ali? É muito bonito, né? Eu sempre gostei de rádio. Rádio é um veículo que eu fiz muito pouco, eu fiz muito pouca coisa em rádio, mas sempre achei o rádio um veículo extraordinário. Tanto que não tem nada que derrube, continua aí, né? Continua aí o rádio ainda funcionando, né? E o podcast, na verdade, não é nada mais do que um rádio moderno, né? Que você liga na hora que você quer, no veículo que você quer. Então, fazer esse podcast, para mim, foi uma espécie de realização de um sonho antigo meu que eu tinha de fazer programas de rádio. Esse podcast são 21 programas, como você mesmo falou, curtinhos, cada um tem 10, 12 minutos só. E eu faço algumas indicações de livro também. Na verdade, eu não gosto de falar em indicações. Eu falo mais de livros que eu li, porque é muito difícil você indicar um livro para alguém, né? Tanto que esse livro aí, tem um livro aqui que você vai gostar, é porque eu falo de mais de 150 livros. Então, seguramente vai ter um livro aí que você vai gostar, até porque eu não sigo uma linha, né? Porque eu sempre achei que esse tipo de livro, aqueles livros assim, 500 livros que você tem que ler antes de morrer, né? Os livros mais importantes da vida, esses livros acabam sendo sempre dirigidos para pessoas que estão muito habituadas à leitura. E eu acho que eles acabam sendo quase um desserviço, porque você está falando com pessoas que já gostam de ler, né? Então, se você está falando com pessoas que já gostam de ler, você não precisa indicar nada, porque ela vai achar os livros dela. Eu quis que eu tenha um livro aqui que você vai gostar, falasse com pessoas que
ainda não aprenderam a ter o gosto da leitura, né? Tanto que eu dou algumas dicas no começo do livro, o que pode ser melhor para você fazer, e as minhas indicações seguem as minhas indicações. As minhas lembranças dos livros acabam seguindo essa linha de não ter linha. Eu falo tanto de livros de terror quanto livros de sociologia, eu falo tanto de livros sobre história do Brasil, quanto livros de ficção científica, livros de autoajuda, best-sellers. Eu falo, enfim, de todo tipo de leitura que possa interessar uma pessoa que está querendo começar a ler. Né? Fafá, você já deixou um livro na metade, ou por mais que você não esteja gostando e seja ruim, você é daqueles que vai até o fim? Brasileiro não desiste nunca. Eu vou até o fim, nem que seja para poder falar mal do livro, né? Mas às vezes você tem uma surpresa. Você sabe, eu me lembro de alguns livros que eu li que se eu fosse daqueles de abandonar no meio, eu teria abandonado. Mas que no fim me surpreenderam muito. O final do livro quase me fez reler o livro, porque eu falei assim, peraí, eu deixei passar alguma coisa aqui. Esse livro é tão interessante, terminou de uma forma tão boa, que eu devo ter deixado passar alguma coisa no meio dele que ele não me interessou. Então, é interessante você ir até o fim, nem que seja para você poder falar mal com categoria, né? Com certeza. E qual livro você está lendo agora? Ou quais? Ou você é daqueles que lê um e termina? Ou você tem um na cabeceira, um na sala, um no banheiro, um que você leva na bolsa? Quem faz isso, na verdade, está se perdendo, né? Porque não tá quem faz isso está habituado com a internet. A internet faz essas coisas, né? A internet você está falando aqui, mas está ligando o telefone ali, são os hiperlinks quase da literatura. E você faz isso, tem um livro em cada ambiente, lê uma página a cada 2 minutos, você está jogando fora todos os livros que você acha que está lendo. Eu acho que o ideal é você se concentrar naquilo que o autor está querendo te dizer. Ele levou um tempão para querer te dizer aquilo, ele levou um tempão estudando a melhor forma de querer te dizer aquilo, e é uma bobagem você jogar fora desse jeito esse tipo de relação. Então, eu leio um livro de cada vez. Um de cada vez. Que maravilha. Eu estou lendo agora Nélida Pinhon. É um livro que eu estou bem no comecinho dele, mas já estou perdidamente apaixonado. Chama República dos Sonhos, que é um livro extraordinário da Nélida Pinhon, que pega a história do Brasil de fundo, de 1913 até a ditadura, enfim, pega aí uma parte bastante grande do século XX no Brasil, com uma saga familiar que me parece extraordinária. Que maravilha. Se você pudesse fazer uma indicação para uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa de meia idade e alguém da melhor idade, assim, 3 indicações, porque a gente tem público de todos os tipos aqui. Teria agora uma de cabeça? É lógico que a primeira indicação é Antônio Fagundes, tem um livro aqui que você vai gostar. Quando você for comprar pela internet, você compra o livro do Fagundes, aí você adiciona mais um na cesta de compra, que é talvez a indicação que ele vai nos mandar agora. Você sabe, na verdade, eu escrevi esse livro para não responder essa pergunta. porque eu não tenho 3 indicações aí. Nesse livro eu tenho mais de 150. Então, isso, ao contrário do que as pessoas pensam, nossa, mas aí é muito livro. Não, não é. Você vai achar aí, no índice, você já vai se localizar um pouquinho, porque o que te interessa, né? Porque como é que você indica um livro para uma pessoa que você não conhece? Não tem como você fazer isso honestamente, né? Eu posso falar de um livro que eu gosto, eu posso falar do livro que eu estou lendo, eu posso do livro que eu estou gostando de ler, mas isso não chega a ser uma indicação, é o livro que eu estou gostando de ler neste momento, né? Que pode ser que se eu lesse uma semana atrás eu não gostasse tanto, ou uma semana depois eu não gostasse tanto. Então, fazer uma indicação é um perigo. Por isso que eu não fiz uma só, eu fiz mais de 150, que é para a pessoa se localizar. Eu acho que a pessoa que tem que se localizar e descobrir o que interessa a ela, né? E essa palavra é uma palavra que, para mim, move o mundo. Interesse.
É o interesse que faz você ir para frente. Se você se interessa por futebol, você tem livros sobre futebol maravilhosos. Entra na livraria e pergunta, onde é a seção do futebol? E o cara vai te falar. Aí você pergunta para o cara, me fala um livro bom. Aí sim, você está pedindo uma indicação dentro de uma livraria, dentro de um setor que já te interessa, onde tem autores que venderam bem aqueles livros. Então, aí funciona. Eu aqui, dar 3 indicações, eu posso estar fazendo com que algumas pessoas nunca mais queiram ler na sua vida. Porque elas vão pegar aquele livro que eu indiquei e não vão gostar e vão me xingar pro resto da vida. Não, 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 não faço isso. Então, olha, eu vou dar uma indicação aqui para um adolescente, um jovem adulto. Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. Se você está na meia-idade, quer se divertir um pouco, se distrair um pouco, Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. E se você for da melhor idade e também quiser uma boa leitura, Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. Esse você indica também. Esse daí dá para indicar, né? Fagundes, vamos voltar um pouquinho no tempo e eu quero que você comente um pouquinho, primeiro dos espetáculos infantis, se foi a tua porta de entrada ali no Teatro de Arena, com as direções do Afonso Gentil, e depois um pouquinho do processo dos espetáculos adultos, esse período do Arena, que não só representava o nosso teatro, mas também que discutia um pouco o povo brasileiro e as nossas relações. Enfim, a sua relação efetiva com esse teatro, com esse grupo e com várias personalidades importantes do nosso teatro. Eu tinha feito com o Afonso Gentil um espetáculo no Colégio Rio Branco, logo depois que a gente fez essa pecinha aí do Júlio Dantas. Pecinha, é uma peça maravilhosa, escrita em alexandrinos, né? Mas depois que a gente fez essa montagem, a gente se entusiasmou e resolveu fazer um teatro dentro do colégio. O Colégio Rio Branco tinha um teatro muito bom, de uns 400 lugares mais ou menos, e nós montamos um pequeno grupo de teatro lá, e o Afonso Gentil, que já era um profissional de teatro, foi convidado para dirigir esse espetáculo, que era um texto do Bertolt Brecht, inclusive. Era Os Fuzis da Senhora Carrá. Por esse contato que eu tive com o Gentil, um dia o Gentil me telefonou e me disse que estava montando espetáculos infantis no Teatro de Arena, se eu não gostaria de fazer parte do grupo. Eu confesso que eu fiquei um pouco meio assim, mas teatro infantil, eu não queria fazer teatro infantil, eu queria fazer teatro adulto, né? Teatro, né? Eu já era um grande frequentador de teatro naquela época, mas aceitei fazer e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu fiquei ali um ano e pouco, 2 anos, fazendo teatro infantil no Teatro de Arena, e todo o grupo de atores do Teatro de Arena, os profissionais do Teatro de Arena na época, tinham filhos pequenos. Então, todos eles levaram os filhos, naturalmente, para ver os espetáculos infantis do teatro onde eles trabalhavam à noite. E ficaram conhecendo o meu trabalho. E foi através desse contato que eu fui convidado, mais tarde, para fazer parte do núcleo principal de atores do Teatro de Arena. Fazendo um link, você, anos depois e recentemente, vai ver Carmen Miranda, a grande pequena notável, esse trabalho incrível do Kleber Montanheiro, da Amanda Costa. Você, chamado de produtor ousado, novamente vai assistir, sabe que a temporada está acabando, se apaixona pelo espetáculo e resolve participar da produção de uma obra que você não estava na concepção, não está no elenco, surpreende todo mundo, mas em compensação, um amante de teatro que você vai aí incentivar essa linda produção, e inclusive leva para o Tuco e coloca num horário onde dá a possibilidade de muitas crianças terem acesso a esse espetáculo, a um musical e ao conhecimento histórico de uma das mais importantes artistas do mundo. Não dá nem para dizer que é só do Brasil. Quer dizer, você manteve aí essa relação de levar, de certa forma, um bom teatro infantil. Sim, é uma coisa que eu sempre quis fazer também. Na época da Companhia Estado de Repertório, eu tive essa companhia durante mais de 10 anos em São Paulo, era uma grande companhia de teatro. A gente ocupou lá o Teatro Cultura Artística, que infelizmente pegou fogo, né?
Mas nesses 10 anos que eu tive a Companhia Estado de Repertório, um dos meus sonhos era fazer o que eu chamava de teatro total, né? Eu queria fazer teatro infantil aos sábados e domingos, eu queria fazer durante a tarde teatro infanto-juvenil, eu queria fazer segundas, terças o teatro alternativo e o mainstream, como a gente chamava, que era de quarta a domingo. Então eu cheguei a fazer 2 desses projetos, que era o teatro alternativo, que eu chamava de projeto paralelo, onde a gente montou alguns espetáculos, montamos o Carmen com Filtro, do Gerald Thomas, montamos o Fragmentos de um Discurso Amoroso, fazendo parte desse projeto, e depois eu queria fazer o teatro infantil, mas aí, infelizmente, o Brasil castiga quem produz, com essas mudanças de moedas todas que a gente viveu naquela década de 80, eu acabei tendo que encerrar o trabalho da companhia. Mas ainda está na minha cabeça, e essa foi uma das razões pela qual eu quis muito não deixar a Carmen, a Grande Pequena Notável, sair de cartaz. Ainda está na minha cabeça fazer um bom teatro infantil. Eu vou fazer ainda. Fagundes, por favor, porque tendo um nome importante como você, talvez a gente vai poder trazer outros nomes importantes para o teatro infantil, mesclar isso com uma nova geração, porque eu acho que, além de tudo, o teatro infantil é um investimento. A criança que consome um bom teatro vai ser o adulto que vai continuar consumindo um bom teatro. A gente precisa investir num teatro infantil de qualidade, um teatro infanto-juvenil, mesclar talvez num teatro para família, né? Onde todo mundo seja atendido. Eu acho importantíssimo. Vai ser lindo. Tomara que você consiga. Vou fazer. Tá no bolsinho. Ah, que maravilha. Já que você falou da Companhia Estável de Repertório, o grupo que você criou, onde os atores eram todos contratados, uma coisa inovadora, chamou a atenção. Se eu não me engano, eu trabalhei numa escola de teatro que a coordenação era da Lúcia Capuani. A Lúcia estava, acredito, na companhia. Fagundes, é possível isso? Será que ainda a gente, além de ter companhias estáveis no nosso país, nós vamos futuramente ter, quem sabe, até uma companhia subsidiada pelo governo, como acontece em outros países, ou nós vamos manter isso no sonho? Você sabe, eu acho que essa coisa só funcionaria se a cultura no Brasil fosse encarada como uma política de Estado e não uma política governamental. Você vê, quando você vê um Royal Shakespeare Company, ou quando você vê uma Comédie Française, por exemplo, que são grupos de teatro estatais, eles são sustentados não por governos. Governo entra, governo sai, e eles continuam sendo patrocinados, né? A Royal Shakespeare pela companhia, pela realeza, né? Mas a realeza, entra rei, sai rei, é que essa rainha está durando muito tempo. Mas se entrar um outro rei aí, ele seguramente vai continuar patrocinando a Royal Shakespeare Company, que é um presente para a cultura inglesa. Da mesma forma a Comédie Française, da mesma forma o Deutsche Theater, enfim, aqueles teatros que são sustentados pelo Estado, não por governo. Então, a gente só vai ter companhias estatais se o Estado estiver patrocinando e independendo do governo de plantão. Porque se depender de governos de plantão, a gente já viu que não vai sobrar absolutamente nada, né? E quanto a ter companhias hoje em dia, é possível sim você ter companhias, mas é muito difícil essas companhias se manterem, porque veja só, na época da Companhia Estável de Repertório, nós ocupávamos um teatro de 1.200 lugares que a gente lotava diariamente, de quarta a domingo. Nós fazíamos espetáculos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eram 5 dias na semana, lotando diariamente 1.200 lugares. Então, por causa disso, era possível a Companhia Estável de Repertório se manter como ela se manteve durante 10 anos.
Hoje em dia nós fazemos espetáculos só de sexta a domingo, são só 3 dias por semana. Alguns grupos fazem só sábados e domingos, em teatros com menos de 400 lugares. A grande maioria dos espetáculos hoje em dia são feitos em teatros de até 200 lugares. Então, você vê que mesmo que o ingresso custasse mais caro do que ele custa hoje em dia, que todo mundo já diz que é muito caro, não é verdade, mas mesmo que ele custasse mais caro, não daria para... Tem uma fala sua ótima, que uma vez você falou, tem gente que às vezes paga para ver uma luta livre de duas pessoas se batendo, paga 500, 600, R$ 1.000 e reclama às vezes de pagar 80, R$ 100 num Mas aí, espetáculo de teatro. voltamos à palavrinha mágica interesse, né? O cara que se interessa por MMA, e tem muita gente, porque cada luta dessa é assistida ao vivo por mais de 20 mil pessoas, né? O cara que se interessa por MMA, ele não quer saber quanto custa, ele paga. E se ele não tiver dinheiro, ele economiza durante 2 anos, mas uma vez ele vai lá assistir. E ele paga lá em cima para ver o cara através do telão, porque no ringue mesmo ele vai ver o cara desse tamaninho, ele paga lá em cima, o ingresso mais barato dele é R$ 250, né? Você não tem nenhum ingresso de teatro atualmente que custe R$ 250. No entanto, eles dizem que o teatro está caro. O teatro só está caro para as pessoas que não se interessam. Muito bem. Eu tenho uma curiosidade. Você, produtor ousado, vai, monta a companhia, produz os espetáculos, e aí vai fazer um Cyrano de Bergerac com quantos profissionais mais ou menos envolvidos entre os que estavam no palco e atrás do palco? O Cyrano era um espetáculo que tinha 36 atores e 24 técnicos. Além dos técnicos do teatro, eram técnicos da companhia, né? Então, só ali, só naquele grupo ali, naquele momento, tinha 60 pessoas trabalhando. Quando abria a cortina, eram 60 pessoas para fazer aquele espetáculo. E essas 60 pessoas eram pagas com a bilheteria, porque eu nunca tive patrocínio. Então, era a bilheteria que pagava isso. A bilheteria pagava essas pessoas e ainda nos dava um lucro para a gente poder montar outros espetáculos, né? Então, é possível, sim, você fazer isso, desde que você mantenha um fluxo muito grande de público. E, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, e eu já parei muito para pensar nisso, naquela época, na década de 80, o ingresso custava R$ 90. Hoje em dia, nós cobramos menos do que naquela época. Passaram-se aí 40 anos e o ingresso, em vez de subir o seu preço, diminuiu. Isso inviabiliza qualquer companhia, né? Qualquer peça de teatro fica inviabilizada, mesmo que só tenha um ator em cena, o que dirá 36, né? Mas fica o marco. Vocês foram para a França com o espetáculo, né? Não, nós fomos para a França com outro espetáculo, mas era da companhia. Chamava O País dos Elefantes. Nós fizemos esse espetáculo no Festival de Avignon e fizemos em Marseille também. Que maravilha, que maravilha. Você também participou da primeira Feira Paulista de Opinião, né, Fagundes? Sim, em 1968. Era um dos espetáculos do Teatro de Arena. Eu queria que você falasse um pouco da importância da Miriam Muniz na tua história. A Miriam, além de ser uma pessoa extraordinária, uma atriz maravilhosa, ela foi minha madrinha direta. Eu posso dizer que foi pelas mãos da Miriam, que batalhou por mim, que eu entrei no elenco permanente do Teatro de Arena. A Miriam, eu tinha 16 para 17 anos, e eu me lembro que ela foi assistir a um dos espetáculos infantis que eu estava fazendo. Ela levou o filho dela para assistir e entrou no camarim depois para falar com a gente. Eu me lembro que eu fiquei absolutamente sem ar de ver Miriam Muniz no camarim, e ela veio direto para mim e apontou assim para mim e falou assim: nós vamos trabalhar juntos. E eu quase morri do coração, e não deu um ano, eu estava trabalhando com Miriam Muniz no Teatro de Arena. Uma grande companheira.
Tem outro profissional, Ulisses Cruz. Foi o diretor com quem você mais trabalhou, Fagundes? Eu acho que foi, sim. Eu acho que eu fiz 6 espetáculos com o Ulisses. E todos eles foram sempre muito bem. Então nós tivemos muita sorte. Na verdade, não. Teve um deles que não foi bem, que a gente fez um projeto de repertório que acabou não dando certo, que foi o Oleana, que era um espetáculo lindo, 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 um cenário lindo. Era tudo bonito no espetáculo, mas esse espetáculo não foi bem. Mas os outros todos, muito sucesso, muitos anos em cartaz. Inclusive, fragmentos de um discurso amoroso, que foi o nosso primeiro trabalho juntos, que era um texto de semiologia, né? Quer dizer, era um texto dificílimo, era um texto quase para dizer para o público, ó, não venham ver. Foi E a nesse gente espetáculo que você começou esse processo de abrir os ensaios, Fagundes? foi a primeira vez que eu abri os ensaios desde o primeiro dia de leitura, né? Foi com fragmentos de um discurso amoroso. E nós tivemos, com esse espetáculo, nós tivemos mais de 200 mil espectadores. Quer dizer que conseguimos. Nossa, com certeza, com certeza. Olha, eu fui diretor do Teatro Municipal de Ribeirão Preto. E aqui tinha sempre uma história, e eu quero saber se é verdade agora, eu vou matar essa curiosidade. Que sempre falavam assim para mim, Pedro, você tem que fazer que nem um Fagundes. Você tem que colocar um cronômetro ao reverso na porta do teatro, porque a hora que der horário, você fecha tudo e começa o espetáculo. É assim que o Fagundes faz nos espetáculos dele. Mas fora de São Paulo, do Rio, eu nunca vi esse cronômetro. Esse cronômetro existiu em algum momento, Fagundes? Ou você Sempre. só é um homem pontual e gerou essa lenda? Não, 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 sempre, sempre. Inclusive quando nós viajamos com os nossos espetáculos. A gente põe um relógio digital, que é para o segundinho ficar caindo ali, para a pessoa ver, e a gente fecha a porta pontualmente, porque na hora que o espetáculo está marcado para começar, ele começa. Então, se nós marcamos para as 9 horas, às 9 horas a cortina abre. Né? Como eu gosto muito de cortina, quase 99,9% dos meus espetáculos tem cortina. Então eu já peguei o público, assim que a cortina abre, eu já peguei o público conferindo no relógio para ver se estava pontual e ninguém nunca reclamou, porque é no segundo. Olha, Sempre. por isso que a hora que foi dando 9 horas e não rodava e o Instagram não ia, eu falava, meu Deus, se passar 1 minuto é a Eu live estava com sofrendo aqui. Fagundes. Eu estava sofrendo aqui, fazendo, cadê ele? Cadê ele? Não estou conseguindo. Olha só, você fez gospel, mas eu me pergunto, você não tem vontade desses musicais que vêm sendo feitos e que assim, tem uma galera linda, né, que está dançando, sapateando, cantando, atuando? Bruno fez o Zorro. Você não tem vontade de fazer uma superprodução dessa, Fagundes, e dançar, cantar e atuar? Olha, você sabe, eu fui protagonista do Godspell e eu fui protagonista do Hair também. Eu fiz o Hair também. Verdade, verdade. Dois grandes musicais. Mas eu devo dizer que naquela época não se exigia muito da gente. A gente cantando um pouquinho, dançando um pouquinho e interpretando bem, a gente conseguia conduzir o espetáculo e o público ficava muito feliz. Hoje em dia, essa turma que está aí é altamente especializada. Eles são cantores de ópera, eles são dançarinos maravilhosos, eles são bailarinos, eu diria. Eles são excelentes atores e todos muito jovens, muito bonitos, muito fortes. Então, eu acho que não vai ter espaço para mim, não, viu? Já fiz a minha parte. Olha, eu não resisto. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A Eliana mandou uma pergunta e eu achei carinhosíssima. Fagundes, talvez eu acho que a Alexandra, que deve estar com a gente aqui, vai responder também. Você se considera um homem lindo? Não, você sabe, eu sempre brinquei com essa pergunta, eu sempre respondi que eu não sou meu tipo de homem.
Eu não me elegeria em nenhum concurso de beleza nunca, né? Então eu fico muito feliz quando as pessoas dizem que me acham bonito, porque é sempre uma coisa boa você ser considerado bonito. Mas eu tenho espelho em casa, então eu sei que eu não faço parte desse time. Então eu vou perguntar, Alexandra, você considera o Fagundes um homem lindo? Daqui a pouco ela responde. A Alexandra está um pouquinho longe agora, mas daqui a pouco ela responde. Ah, ela já respondeu, gato! Ah, Todo botou aí. rapaz, e ela falou que o resto ela não conta. Ah, tá bom. Fagundes, televisão. Eu quero falar de três momentos aqui rapidinho, porque você sempre quis fazer televisão, achava importante nosso país, dimensões continentais, os atores serem conhecidos e isso ajudar a divulgar teatro, né? A vender ingresso. Primeiro, eu queria que você lembrasse do momento que você gravou em Ribeirão Preto, porque o Rei do Gado se passou por aqui, né? Benedito Rui Barbosa. É verdade, a gente fez algumas cenas aí, sim. Mas não era o meu núcleo, era o núcleo do Raul Cortez, né? Eu me lembro que teve um momento da novela que a gente se visitava tal, e eu fui gravar em Ribeirão Preto, mas não fiquei muito tempo aí não. Mas eu adoro o Ribeirão, né? Adoro aquele pinguim ali do lado do teatro. Ainda tem aquilo? Claro! E olha, É porque quando a você Antártica vier, fechou, né? não, tá lá mantido, vai voltar. Tivemos uns problemas aí durante a pandemia, mas vai voltar. E depois da apresentação, eu estava pensando aqui, eu ia falar que depois da apresentação de Baixa Terapia, o show era por minha conta. Mas é muita gente querida no elenco. É você, Ilana, é Bruninho, é Alexandra. Vai ficar cara essa conta. Mas a primeira rodada é por minha conta. A primeira rodada só, né? Porque senão a turma vai exagerar. E outro momento que eu acho interessantíssimo é Gabriela, onde você desconstrói aquela figura do galã para fazer aquele coronel. Você tem uma oportunidade interessante que a TV dá em alguns trabalhos de fazer um par romântico com Ivete Sangalo, uma das músicas mais queridas do Brasil, e até mesmo desconstruído, você trouxe para aquele vilão que se redime com a própria vida uma certa postura de galã, Fagundes. Como que foi a construção do Coronel Ramiro Bastos? Você sabe que eu tenho uma saudade de um tipo de teatro que eu já não fiz, porque era um teatro, até uma geração antes da minha, e antes da entrada do teatro de arena nessa história, o teatro de arena sempre muito voltado para a discussão da realidade brasileira, e sempre querendo criticar, documentar o seu tempo, tal. Então não cabia ali no teatro de arena esse tipo de construção, digamos assim. Mas eu sempre fui nostálgico daquele tipo de teatro que permitia a composição de um personagem, né? Em que você punha um nariz, em que você punha umas sobrancelhas, em que você punha umas perucas, em que você se transmutava em outra pessoa, que o público tivesse dificuldade de te reconhecer, tanto que você mudava a sua voz, mudava. Então, era um tipo de exercício que a geração anterior à minha fez durante muito tempo. Você pega as fotos do Paulo Otran, do Zimbinski, da Fernanda Montenegro mesmo, ela pegou essa fase, e você vê eles, a cada peça, completamente diferentes, né? Com maquiagem. O Sérgio Brito, que passou por todas as companhias, trabalhou com todo mundo. O próprio Sérgio Cardoso, com quem você chegou a fazer um teleteatro, né? Eu fiz uma novela com o Sérgio Cardoso. Mas então você vê, eles tinham esse prazer, esse jogo, né? Era um jogo, era uma coisa divertida, era uma coisa gostosa, você jogar com o público sabia que era você, mas onde exatamente estava você ali, né? E de repente o Gabriela me deu uma oportunidade de fazer isso, e eu aproveitei essa oportunidade de todos os jeitos. Eu botei umas sobrancelhas nele, eu botei umas verrugas nele, assim, no rosto. Eu me lembro até
de um dermatologista me ligar que aquela verruga era muito perigosa. Né? É, é, então, quer dizer, funcionou. Então Muito. eu fiz aquilo com o maior prazer, porque eu estava fazendo uma coisa que a gente tinha parado de fazer em teatro, que é a composição de personagens. Né? E a obra como um todo foi um sucesso, né? Eu acompanhei todos os capítulos, fazia tempo que Sim, eu não acompanhava de forma assídua, e assim, como todo o elenco, os personagens, como era bom de ver, né? era bem gostoso, era uma adaptação muito boa do Valcir Carrasco, uma direção do Maurinho, e a Ivete maravilhosa, companheira de cena, então tudo de bom ali. Mas depois eu fiz outras composições na Globo, que eu curti muito fazer também. Eu fiz o meu pedacinho de chão, que eu me Eu ia diverti falar muito. agora, todo mundo se surpreende quando se aceita fazer uma novela das 6 e faz um personagem quase que teatral, quase que um teatro infantil televisionado ali, aquela Sim. pedra preciosa, meu pedacinho de chão não é uma bomba, mas é um bombom dos mais deliciosos da televisão brasileira, e a sensação que a gente tinha é que você estava se divertindo muito fazendo. Muito, muito. Apesar do calor que fazia, porque era um calor infernal para gravar aquilo ali, aquelas roupas todas de borracha, né? Então era uma coisa realmente muito quente para nós, mas foi muito, muito prazeroso. Eu me diverti muito, como eu me diverti também no Velho Chico, onde eu também fiz uma composição e as pessoas, algumas delas resistiram, mas eu fui até o fim, com muito prazer também. Que maravilha, que maravilha. Fagundes, sobre o produtor ousado, você levou esse produtor recentemente para o cinema também. Produzir cinema e fazer os seus próprios trabalhos é algo que você quer manter de agora para frente? E talvez a gente pode esperar que o Antônio Fagundes, produções artísticas, além de teatro e cinema, talvez a gente ir para o streaming, para a televisão. Você tem vontade também de apostar É, no seriado, na internet, nesse híbrido que a gente está vivendo? a gente chama a produtora de Fá Filmes. Então ela já existe. A Fá Filmes já tem um filme produzido. Nós produzimos aí o Contra a Parede, que tá no Globoplay, está no Now. Quem quiser assistir está aí. É a nossa primeira produção. E a gente ia fazer um filme esse ano, né? Mas aí a pandemia realmente nos parou. Nós temos aí um longa-metragem meio engatilhado, nós ainda estamos pensando no roteiro dele, mas nós temos também um seriado também meio engatilhado, que a Fafilmes vai fazer, e tem um outro seriado que a gente vai fazer em coprodução com um grande produtor de cinema também. Então a gente tem alguns projetos sim para a Fafilmes, não vai parar não. Que Assim que a gente puder maravilha! sair, sairemos. Ah, maravilha, maravilha. E para o teatro, além de voltar com baixa terapia, tem textos novos, ideias novas, o teu coração de homem de teatro está pulsando para, além de retomar, iniciar outras iniciativas teatrais? É isso sempre, né? Assim que a gente estreia uma peça, a gente começa a ler, buscando outros textos, né? E isso é uma busca, às vezes, bastante penosa, né? Porque você tem que ler muito, você tem que pesquisar muito, você tem que ter muita sorte de cair na sua mão, de repente, um texto que tem alguma coisa a dizer para aquele momento que você está vivendo. Então, essa busca, ela é muito intensa e muito cansativa, né? Eu posso dizer que eu estou aí já há uns 2, 3 anos buscando qual será a nossa próxima montagem e, por enquanto, já li textos maravilhosos, mas nenhum que me estimulasse a querer montar. Textos que foram bons de ser lidos, mas não para montar. Mas logo, logo a gente vai achar um aí, e assim que acabar baixa terapia ainda tem uma longa carreira pela frente, mas assim que acabar, a gente emenda com outro. Eu não parei nos últimos 54 anos, não vai ser agora que eu vou parar. Com certeza. A gente falou daquela questão do texto. A sensação que eu tenho é que quando ele é decorado na hora, ele é para televisão. Mas com um decorar de texto, uma assimilação da dramaturgia tão rápida,
Como que é a tua construção da personagem? Isso vem primeiro, vem durante? Como que é esse processo de um dos maiores atores do Brasil? Olha, são seus olhos. Ah, vou até tirar Você, os óculos, então, para ver essa resposta. você sabe que tem um período de preparação, né, da novela. Você, antes de você começar a gravar, às vezes você tem 2 ou 3 meses de preparação, né? Onde você se reúne com um elenco que já está escalado, se reúne com a direção da novela, tem conversas com os autores, você recebe aí 10 ou 20 capítulos que já estão prontos, então você já tem uma ideia de como o texto funciona, de como os personagens se apresentam, de quais são as problemáticas levantadas por aqueles personagens e, naturalmente, em que ambiente ele vive, qual é a classe social daquele personagem, enfim, tem uma série de trabalhos anteriores ao de decorar, né, que você, ao fazer, você já está dando um primeiro passo para o seu trabalho ser concluído. Então, esses 2 meses, digamos, de preparação, eu uso muito. Eu uso lendo coisas da época do personagem, lendo coisas da profissão do personagem, lendo sobre a participação dele na sociedade. Se ele tem algum problema, eu vou pesquisar aquele problema. Enfim, quando eu pego um texto da novela, eu já estou, de uma certa forma, alicerçado com o universo daquele personagem, né? E aí é um passo mais ou menos natural você decorar e fazer o personagem, né? Ele acaba, como a gente fala, se levantando quase sozinho, né? Você se interessa pelo trabalho de novos artistas assim? Você gosta de ir assistir o a Carmen Miranda é a prova disso, mas você continuava indo assistir espetáculos novos de novas companhias como público de teatro? Tá te fazendo falta também sentar, se colocar no lugar de espectador? Eu sempre fui um excelente espectador, sempre gostei muito de teatro, né? Eu sempre me surpreendi com alguns colegas nossos que dizem que não gostam de ir a teatro, né? Eu digo, como é que você consegue fazer uma coisa que você não gosta de ver, né? É como um chefe que não gosta de comer, né? Eu não consigo entender muito isso. Um médico que não gosta de pessoas, aí fica Um difícil. médico não gosta de pessoas, enfim. Você tem que ter, inclusive, uma participação enquanto plateia, né, para saber como você se sente do lado de cá quando você estiver do lado de lá, porque você está se comunicando exatamente com essas plateias. Mas eu sou muito generoso, digamos assim, como espectador. Eu gosto de diversos gêneros de espetáculo. Então, eu assisto, sim, tudo que eu posso. Teve um ano aí que eu consegui assistir mais de 150 espetáculos. Então, eu vou sempre a teatro. E mesmo quando eu estou fazendo, porque eu fico atento aos meus colegas, volto àquela palavrinha mágica, famosa, interesse, né? Eu sei que eu estou fazendo o meu espetáculo de quinta a domingo, mas eu sei que tem colegas que fazem espetáculos às quartas-feiras. Então, eu vou lá, quarta-feira, assistir esses colegas. Tem colegas que fazem sábado à meia-noite. Eu estou lá assistindo meus colegas sábado à meia-noite. Então, eu estou sempre buscando assistir os meus colegas e tenho muito prazer em ver que, às vezes, as coisas são maravilhosamente bem feitas, né? Olha, eu fiz tanto essa pergunta, mas para você especialmente eu me preparei muito, porque é uma das minhas opiniões, é uma das respostas mais esperadas de todos os artistas que passaram por aqui. Como que você viu esse híbrido que a gente está vivendo, esse teatro digital, esse teatro online, feito e transmitido do palco para o on, essa telinha pequena, a live é teatro, dá para ter um percentual transmitido e outro percentual presencial. Como que você vê esse momento e o que foi feito durante a pandemia? Bom, primeiro eu vejo com muito orgulho da classe artística que não se deixa bater por nada
e que vai correndo sempre atrás de novas alternativas, de novas possibilidades de comunicação. E é exatamente assim que eu vejo isso, como uma nova possibilidade de comunicação. Essa nova possibilidade que pode até nem se esgotar depois que a pandemia terminar, porque ela se mostra muito interessante, ela se mostra muito criativa, né? Eu tenho visto alguns colegas fazendo coisas realmente muito interessantes com esse novo veículo, mas eu tenho pedido, inclusive, a alguns colegas com quem eu tenho proximidade, que não chamem isso de teatro, porque não é teatro. A gente está dando uma falsa visão para aquele que nunca foi ao teatro, de que teatro é isso. É claro que se você está assistindo um espetáculo num aparelhinho desse tamaninho assim, você não pode comparar isso com uma peça de teatro. Até porque a peça de teatro tem um fator social que o aparelhinho exclui, que é o fato de você estar sentado numa plateia com 700 pessoas desconhecidas ao seu redor, participando de uma única experiência. De uma experiência que jamais vai se reproduzir. Mesmo que você volte com aquelas mesmas pessoas no dia seguinte para assistir aquele mesmo espetáculo, você não terá assistido o mesmo espetáculo, porque será um outro. Porque a energia do dia seguinte será fatalmente diferente da energia daquele dia. E essa energia, essa troca viva de luz e de energia entre o palco e a plateia, nada substitui. E isso é o que nós convencionamos de chamar teatro. E é teatro por causa dessa aglomeração, por causa dessa vida, por causa dessa energia. Quando você passa por um aparelhinho, mesmo quando você grava um espetáculo, você não está gravando, você não está fazendo teatro, você está gravando um espetáculo. É outra coisa, é um outro veículo e a gente tem que dar um outro nome. Não é teatro, é DVD. É um DVD eu tenho até uma peça minha que eu gravei em DVD, que ficou magnificamente bem gravada. Eu tinha 5 câmeras, eu tinha 20... Não, foi 7 minutos. Que é uma comédia muito gostosa. Eu gravei no Teatro Cultura Artística com 1.200 pessoas na plateia. Então, você assistindo, você ouve as risadas, você vê aquele espetáculo todo, mas não é teatro. O teatro é realmente o que aquelas 1.200 pessoas viram no dia daquela gravação. Aquilo é teatro, né? O teatro é realmente essa troca fantástica, maravilhosa, única de energia ao vivo entre o palco e a plateia, né? E é uma oportunidade. Gente, é a oportunidade é onde, lógico, depois da vacina, depois que isso tudo passar, é a oportunidade de ter o perdigoto do Fagundes, minha gente. É a oportunidade de você ir um dia e voltar no outro e não ver o mesmo Fagundes, não ver a mesma Alexandra, não ver a mesma Ilana, não ver o mesmo Bruno. É mágico. A Ana Lúcia Torres fala uma coisa que é: se você quer ter emoção, mas emoção de verdade na sua vida, vá ao teatro. Mas é que também tem uma outra coisa que a gente esqueceu de falar para as pessoas. Você também tem que procurar, ao procurar uma peça, aquela que seja do seu interesse. Voltando à palavrinha mágica, porque se você for assistir a um espetáculo sem saber do que se trata, sem saber quem é que está lá, sem saber qual é a proposta, você corre um risco grave de não gostar. Da mesma forma que se você não souber quais são as regras de um jogo de futebol, você vai achar aquilo muito chato. Por que parou agora? O cara pegou com a mão. Por que o outro não pegou com a mão? Fica chato se você não souber as regras e se você não despertar o seu interesse por isso. Então, eu já ouvi muitos colegas meus dizendo: eu fui ao teatro, achei chato aquela peça, nunca mais vou ao teatro. Não, você escolheu errado, você escolheu mal. Isso só acontece, infelizmente, com teatro. Porque se você vai a um restaurante e esse restaurante é ruim, pode ser que você nunca mais volte a esse restaurante. Mas você não vai deixar de ir a restaurante por causa disso, né? Você tem a plena consciência de que você escolheu mal o restaurante ou, dentro daquele restaurante, escolheu mal o prato. Então, não tem nada a ver o teatro geral com a sua má escolha. Quando você quiser ir ao teatro,
pergunte um pouquinho, se informe um pouquinho sobre o que é a peça. Você gosta de comédia? Procure comédias. Porque se você gosta de comédia e for assistir Édipo Rei, que é um clássico do teatro grego de 2.500 anos atrás, você vai sair bastante decepcionado. Então, a gente procura fazer com que as pessoas se interessem, mas se interessem da forma certa. Porque o teatro é maravilhoso, ele vai te emocionar muito se você encontrar no palco um pouco daquilo que você gostaria de ver. Né? A empatia, a catarse. E é como eu falei lá no começo. Eu acho que baixa terapia, e eu falei de baixa terapia, mas ontem com a Leona, por exemplo, dei o exemplo de Frida e Diego, que ela faz. Existem espetáculos que, para quem nunca foi, são uma ótima porta de entrada. Né? Sim, sim. E eu acho que você pode até chegar a Édipo, mas talvez se prepare. Tem que começar, é verdade. Você falou certo, baixa terapia, a gente teve essa experiência, nós tivemos mais de 300 mil espectadores, e a gente, no bate-papo, a gente perguntava sempre para a plateia, quem é que veio pela primeira vez ao teatro na vida hoje aqui? E a gente tinha sempre 20, 30 pessoas que levantavam a mão, que tinham ido assistir baixa terapia, a primeira peça de teatro da vida deles, e a gente sabia que eles tinham entendido tudo, tinham rido, tinham se divertido, e que iam voltar na próxima semana para assistir outra peça. Né? Fagundes, essa semana eu termino essa primeira temporada, foram 300 lives, 300 registros, e eu finalizo com o meu aniversário dia 18, e dizem que aniversariar é ganhar um ano novo. Para 2021, no seu próximo aniversário, o que você gostaria de presente? Ou quem você gostaria que estivesse presente? Como que você gostaria de ver o seu dia, o seu ano novo maior no ano que vem? Bom, eu particularmente gostaria de estar em cena, né? Gostaria de estar em cena fazendo baixa terapia no Rio de Janeiro, com o sucesso que nós sabemos que vai fazer aqui e que, infelizmente, eu sei que não será possível no meu aniversário, e meu aniversário é dia 18 também, só que é de abril. Então, eu acho que em abril nós ainda não vamos ter uma solução para esse problema, mas pelo menos vamos ter uma visão da solução. Né? Mas quem sabe, às vezes, 18 de abril vai ser a primeira estreia. Assim, imagina que mágico, vamos jogar para o universo, às vezes volta. Vamos jogar para o universo. O universo não está contribuindo muito, mas vamos jogar. Né? Fagundes, meu querido Fagundes, o nosso amado teatro é uma realidade distante de muita gente no nosso país e você nunca tapou esse sol com a peneira. Você sempre entendeu essa questão e trouxe tentativas de possibilidades. Se um homem e uma mulher que nunca foram ao teatro perguntassem a você, referência de artista que é, e sim, eu repito, porque eu estou orgulhoso, um dos maiores atores desse país. Se perguntassem, Antônio Fagundes, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Parte dessa resposta eu já dei quando eu falei o que era teatro para mim, né? Mas eu acho que o bom teatro é aquele que realmente te modifica. É aquele que, apesar de você ter né, é ótimo, de você ter se divertido muito durante 1h30, 2 horas, você ainda é capaz de levar para casa alguma coisa. Eu costumava brincar nos bate-papos com a minha plateia depois do espetáculo, que um bom espetáculo de teatro para mim era aquele que fazia o público pensar pelo menos 5 minutos até o estacionamento. Né? Se eu conseguisse fazer com que a plateia pensasse 5 minutos sobre o que ela tinha acabado de ver, para mim eu já estava realizado. Mas para mim, eu acho que o que a pessoa que pensa 5 minutos sobre o que ele acabou de ver ganha é muito maior do que o que eu ganho. Se você é capaz de ver um espetáculo de teatro
rir, se emocionar, chorar, se surpreender e ainda sair pensando sobre isso durante 5 minutos, isso é modificador da vida de qualquer pessoa. Então, eu tenho pena de quem não se permite essa experiência e fica arrumando desculpas para isso. Ah, porque é muito longe, ah, porque é muito caro, ah, porque eu não vou entender, ah, porque não sei o quê. Tudo isso daí a gente resolve se a gente criar o interesse. Volto com a palavrinha mágica, o interesse que move o mundo. Despertem esse interesse em vocês e vocês vão ter muita coisa a ganhar indo ao teatro. E é uma coisa linda, olha, a Vera Morim mandou uma mensagem aqui. Eu preciso te ver urgente. Ela está te vendo, mas é importante quando a gente entende que preciso te ver urgente, ela só vai te ver realmente quando ela estiver no palco, né? Que maravilha. Isso aí. Maravilha. Tá Olha, bom, eu agradeço imensamente a palavrinha mágica, o interesse que você teve em bater papo comigo. Eu quero dedicar essa live a Alexandra Martins, essa mulher incrível, para frente, pô, de papo, grande atriz que nos colocou em contato. Muito, 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 muito grato por esse interesse. Imagine, eu que te agradeço e foi um prazer conversar com você esse tempinho aqui. Vamos ver se a gente faz mais o ano que vem. Se Deus quiser. E olha, minha gente, eu tenho uma dica para você, que é essa aqui, incrível. Você compra, chega na sua casa. Se você não quiser sair na livraria, chega na sua casa, porque eu já pedi o meu. Antônio Fagundes tem um livro aqui que você vai gostar. Eu garanto. Isso comprem. Aí. Coloquem o primeiro na cestinha, porque aí depois vai te estimular a ir lá na cestinha online e comprar outras obras. Fagundes, muito, 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 muito grato. E olha só, eu tenho certeza que se em algum momento a minha mãe não teve orgulho de mim, depois de ontem com Eva Vilma e hoje com você, eu virei o filho mais querido. A sorte é que eu sou um só. Eu sou filho único. Tá bom, querido. Prazerzão, viu? Grande beijo para você. Um beijo. Até a próxima. Encha a Alexandra de beijos e que na próxima eu possa estar batendo palmas e que a gente tenha direito a beijos, abraços, perdigotos e aquele chopp no Pinguim. Tá bom. E olha, parabéns pelo dia 18, viu? Obrigado, obrigado. E não vou esquecer do dia 18 de abril jamais. Logo, tá logo bom. eu vou estar dando parabéns para você também. E eu espero que seja no palco e eu lá na plateia. Se Deus, vai dar certo. Valeu, tchau, tchau, querido. tchau. Tchau.